amigos ouvintes da Vibe Mundial, eu, Márcia Pugliese, estou aqui ao vivo, a cores, sempre pedindo a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, com todo respeito, com toca a sua vida. E hoje eu vou falar de um tema muito atual, muito pertinente. Eu recebi muitos e-mails, muitas mensagens pedindo que eu esclarecesse o momento atual da humanidade, não é? Esse momento planetário aí que nós estamos vivendo muito conturbado, porém necessário, porque é do caos que a gente consegue vencer e chegar na luz. Então, eu vou daqui a pouquinho já entrar nesse tema, né, que muitos estão super curiosos para saber. Mas antes disso, eu sempre gosto de falar que eu, Márcia Pugliese, numeróloga, eu uso a numerologia como uma ciência e não como uma adivinhação, não é? A numerologia é uma ciência milenar, nós temos registros há mais de 5.000 anos, vários povos, várias culturas utilizaram e utilizam a numerologia, o estudo dos números, até os dias de hoje. Então, você pode ter certeza que muitos europeus, leste europeu, árabes, judeus, orientais, sempre vão usar, né, o estudo numerológico. Muitos não fazem um negócio se não passam pelo estudo numerológico, e isso é mais do que comprovado. É que ao longo do tempo, esta ciência se perdeu, até porque a gente sabe que existem dominações que não querem que a humanidade se liberte, não é? E conhecimento é poder. Isso a gente vem falando há tantos anos aqui na rádio, os meus colegas. Sempre que a gente se conscientiza, que a gente compreende melhor as nossas potencialidades, os nossos dons, os nossos talentos, né? Para onde ir, a gente começa a se libertar, a gente consegue ser mais autônomo. E a vida flui com mais facilidade. E isso não é negócio para alguns. Então, o convite que eu faço para você que está me ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que já é meu cliente há tantos anos, meus ouvintes há tantos anos aqui na Vibe Mundial, ouça, anota, deixa tudo gravado, porque é uma orientação maravilhosa, espetacular. Ao longo desses anos inteirinhos de dedicação a consultório, ao programa, falando da numerologia, eu tenho conseguido ajudar muitas pessoas, mostrando todas essas técnicas, estas energias que as pessoas trazem. E elas colocando em prática, tudo flui com muito mais facilidade. Então, eu me coloco à disposição. Mas hoje, para quem me conhece sabe, eu relutei também muito para falar sobre esse assunto. Você vê que 2 semanas se passaram, acho que essa é a terceira, e as pessoas me perguntando, me mandando cálculos, me mandando fotos, me mandando comentários. E eu falei, gente, eu gosto de falar da vida, eu gosto de falar do positivo, da superação. Eu não gosto de ficar falando de mazelas, sabe? Temas super impactantes, que as pessoas usam para ser um sensacionalismo. Eu detesto esse tipo de coisa. Eu sei que a gente tem que vibrar sempre na mais alta energia, que é a energia da gratidão, do amor, enfim. Mas é um momento atual, onde existe um conflito, né, no leste europeu, e as pessoas me mandaram muitos, olha, eu acho que chegou de todos os lugares, me mandaram um cálculo falando sobre os números, a data dos conflitos mundiais e se eu poderia falar alguma coisa. Então, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou defendendo nenhum lado, nem o outro, até porque eu não tenho condições para isso, né? Eu não tenho elementos para tomar partido, eu não tenho elementos para julgar, seja um lado, seja outro. Eu acho que todos os lados da história sempre têm o bom e o ruim. Então, ninguém é só vilão, ninguém é só vítima.
Isso num relacionamento, na vida é assim. Tudo tem uma ação para ter uma reação. Então, eu não estou aqui para levantar bandeiras políticas, eu não estou aqui para levantar bandeiras em relação a nada. Eu estou aqui para explicar numerologicamente, traduzir pelos números que me foi pedido, né? Então, eu recebi algumas mensagens e até, em princípio, eu falei, gente, vamos parar com isso, vamos vibrar no positivo, né? Mas, depois prestando atenção, as pessoas estão muito incomodadas com esses cálculos, com essas datas. E o que me foi passado, tá? Que a Primeira Grande Guerra Mundial, no começo do século XX, ela foi deflagrada, né? Foi startada no dia 28 de julho de 1914. Se nós somarmos 28 de julho de 1914, nós vamos chegar numa soma 68, que dá 5. Guarda essa informação, tá bom? Depois me passaram que a Segunda Grande Guerra Mundial também foi startada no dia 1º de setembro de 1939, que se nós somarmos 1º de setembro de 1939, somando dá 68, que dá 5 também. Tá? Coincidência? Não sei. A mesma energia. E agora, esse conflito que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia, não é? Foi startado no dia 24 de fevereiro de 2022, que se a gente somar, dá 68, que somando dá 5. Deixa eu explicar para as pessoas que estão me ouvindo pela primeira vez o porquê 68,5. É que nós vamos somando todos os dígitos até ficar num dígito só, né? Então, somando ponto por ponto, nós vamos chegar numa dezena, e nós somando essa dezena, tem outra dezena, então 68 somando dá 14, que somando 1 mais 4 dá 5. E eu vou explicar o que significa essa energia para esses conflitos que aconteceram na face da Terra durante a humanidade, né? Primeiro, eu gostaria de falar que desde que o mundo é mundo, tem guerras, dificuldades sociais, violência, corrupção, tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas existem números que fomentam, que ativam o lado sombra, o lado negativo das circunstâncias, tá? E já vou falar sobre o que significa tudo isso. Hoje é uma aula um programa aula, tá? Para que você entenda que a numerologia traduz tudo o que a gente vive e o que a gente está aqui. Tanto é que tudo tem matemática, né? Seu nome, sua data de nascimento, a hora que você nasceu, seu RG, CPF, seu endereço, tudo. Tudo tem números que fazem parte desta ciência exata, que é a matemática. Porém, a matemática da vida, ela não é tão exata assim. E nós temos o dom, e nós temos o dever e o direito de usar a melhor potencialidade que trazemos com esses números e minimizar as nossas mazelas, as nossas sombras e as nossas dificuldades, ok? Para quem me segue aqui na rádio, sabe que eu falei no começo do ano que 2022 seria um ano. Depois volta lá no meu canal do YouTube, pega acho que foi os primeiros programas do ano, onde eu falei que 2022 era regido por um número par, né? O 2, o 0, o 2 e o 2, que somando dava 6, que é um outro número par. Por si, números pares são mais lentos, são números mais pegajosos, números mais, sabe, muito degrau por degrau, onde seria muito exigido esse ano inteirinho a nossa paciência. O 2 fala muito da paciência, da parceria, o outro muito importante na nossa vida, né? E é o que está acontecendo. Quando a gente não desenvolve a paciência, vem uma situação para que a gente possa aprender a ser mais paciente. O outro muito importante, sim, a empatia, de saber que existem pessoas longe, mas que estão sofrendo, e existem pessoas próximas que também estão sofrendo. Então, o que a gente pode fazer? Quando a gente não pode fazer nada efetivo,
a gente entra em oração, a gente emana boas vibrações e dentro das nossas limitações, façamos o que há de melhor, não é? Se a gente somar 2022 que dá 6, eu acho que eu sou uma das poucas numerólogas e estudiosas dos números que fala que o 6 tem um lado muito cruel. Ele traz uma harmonia na família, ele é um número muito voltado ao lar, ao ninho, é um número do ensinar, do cuidar, do ajudar. Mas no negativo, quando esse 6 é acionado, ele se torna manipulador, ele se torna vingativo, ele se torna muito cruel. É aquele pai que fala assim, eu vou tirar o seu carro porque você não vai fazer a formação que eu quero para a sua vida. Eu quero que você seja médico. Aí o filho não tem nenhum dom, mas ele quer que o filho seja médico. Então, se o filho não fizer a medicina, ele vai tirar o carro que ele deu de presente. Esse é o tipo da manipulação de um 6 negativo, tá? Deixa eu frisar que todos os números têm positivo e negativo. Todos. Somos nós que ativamos com as nossas atitudes e com as nossas escolhas, o que é de melhor do número e o que é de pior do número, tá? Então, eu tenho muito cuidado. As piores dificuldades que eu vivenciei na minha vida com o ser humano foram pessoas que tinham esse 6 mal trabalhado nos seus mapas. Foram pessoas muito manipuladoras, pessoas muito vingativas, que se vitimizam, né? Então, elas conseguem, por algum tempo, fazer com que você vire o vilão, né? São pessoas que fazem de tudo para que você fique mal perante os outros. E a pessoa pousa de bonzinho. Mas a verdade sempre aparece. Isso também é um fato. A minha vozinha falava muito isso, que a verdade sempre aparece. Então, faça sempre o seu melhor, porque mais cedo, mais tarde, as coisas vêm à tona e as coisas realmente se mostram como são. E a verdade vai aparecer, porque ela pode até vestir, né? A mentira pode vestir as roupas da verdade, mas uma hora cai por terra e a verdade aparece. Então, eu tenho muito cuidado quando eu olho um 6 e falo para as pessoas, cuidado para não serem vingativos, manipuladores, né? Porque é uma característica muito negativa de quem traz essa energia. E nós estamos vivendo um ano assim, tá? É um ano que a humanidade toda está assim. Porém, fofoca também, viu? Pessoal do 6 é fofoqueiro, gosta de... Eu falo pessoal do 6, a energia, tá? Gosta de pôr palavras na nossa boca, pode se vitimizar, sabe? Se faz de coitado, joga a culpa do outro, não assume os seus atos. Isso é muito importante saber. Porém, se eu traduzir o 68, que somando dá 14, que somando dá 5, o 5 por si é uma energia divisora de águas, né? Nós temos, dentro da matemática, dentro da numerologia, de 1 a 9, com exceção do 0. São 9 energias. 1, 2, 3, 4, 5 no centro e, posteriormente, 6, 7, 8, 9. Então, mais 4 energias posteriores. Então, o 5, ele fica no centro. É uma frequência, uma energia que permeia todos os números, todos os mundos. O 5, ele é uma energia da comunicação, ele é a energia do movimento, das mudanças, mas ele também, no negativo, é uma energia dos altos e baixos, dos excessos, dos exageros. Então, o 5, quando a gente olha um mapa que tem muito 5, eu já alerto. Cuidado, não fica nos extremos da vida. Muita irritação, muita raiva ou muita apatia, muita preguiça. O 5, ele é exagerado, ele come muito, ele bebe muito, ele fala muito, é over, tudo over, né? E nós temos 3 datas aqui, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e esse conflito atual que vibra num 5. Então, olha, né, a divisão de águas aí. Depois da Primeira Guerra Mundial, no começo do século XX, não tem como a humanidade ter ficado da mesma forma. Muitas coisas se desenvolveram e outras precisaram ser revistas.
Segunda Guerra Mundial também, começo da década de 40, também muitas coisas foram determinadas, mudadas e evoluiu, né? A Revolução Industrial, enfim, tudo isso. Um pouquinho de história, né? E agora também, nós acabamos de passar por uma pandemia mundial, agora um conflito mundial e sem julgamento. Gente, vamos deixar de ser passionais, né? Vamos entender que está tudo absolutamente certo perante a ordem divina. Aonde está a tua fé? Né? Aonde está você posicionado nesse mundo para julgar? Se quem poderia nos julgar e julgar tudo isso ainda não o fez. Então, vamos nos manter numa neutralidade mais racional, inteligente, numa neutralidade que a gente vai dar o nosso melhor para o planeta e não o nosso pior, que é o julgamento, a crítica e a raiva, tá? Não vamos ficar nessa frequência. Então, agora, especificamente, nós vamos traduzir 68, que somando dá 14, que dá 5, sim, que eu acabei de explicar, que é o over, é o exagerado, é o extremista. Se eu for ver que vem de um 68, eu não acabei de falar para vocês que o 6 é um número manipulador, é uma energia vingativa. Faça o que eu mando, faça do jeito que eu quero, senão você vai sofrer as consequências. Não é mais ou menos o que está acontecendo? É. Todas essas guerras foi a intransigência de alguém, ou de alguéns, né, de alguns, que acabaram nesses conflitos. E se eu for seguir do 8, que também todo mundo fala, o 8, o número do dinheiro, o número do ganho, do bem-sucedido, sim, mas no negativo, o 8 ele é frio, ele é materialista, ele é calculista, ele é uma energia muito racional, é uma energia que joga tudo para o mental. O 8, ele é aquele general que passa com o trator por cima dos outros sem dó nem piedade, né? Porque o 8, numa energia mais densa e negativa, ele se torna impiedoso. Então, olha as combinações dos números que eu estou trazendo para vocês, né? O 6 da manipulação, o 8 da frieza e da energia muito materialista, né? O 5 do exagero, dos excessos. E aí nós vamos ver que tudo isso começou com a energia de 2 países, né? Que se estranham, aonde Rússia dá 6, pode fazer o cálculo. Rússia também dá 6, né? Que é aquela energia, é muito paternalista, quer cuidar de todos, mas no negativo usa o negativo desse 6 que eu acabei de falar. Ucrânia é um 4, que também tem a sua energia muito engessada, tem a sua energia muito milimétrica, não consegue ceder algumas coisas, e aí bateu de frente, aconteceu, tá? Aí nós vamos voltar lá atrás, ó, que nós vamos voltar numa energia da União Soviética, tá? URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lá atrás, dá um 5. Então, vocês percebem que os números, eles vão traduzindo tudo isso? Ok, então eu expliquei um pouquinho do que está acontecendo para a história da humanidade pelos números que me foi pedido. Meu parecer em relação a isso, numerologicamente. Tudo tem começo, meio e fim. As consequências nós não sabemos, né? Nós não sabemos o merecimento de tudo isso, nós não sabemos, nós não temos condições de julgar. O que nos cabe é boas vibrações, boas orações, acolher quem realmente precisa. Também eu vou falar uma coisa muito séria aqui, sabe? Não adianta a gente ficar fazendo campanha para o outro lado do mundo, se a gente tem um irmão do nosso lado, um vizinho, uma pessoa próxima que também está passando necessidade, fome, precisando de remédio. Eu acho que o mundo todo está ajudando de alguma forma, mas a grande caridade começa também do nosso lado, começa com a gente mesmo. Então, vamos pensar macro, né? Vamos pensar de uma forma abrangente.
para que a gente não incorra nos erros do julgamento nem da crítica. O que a gente pode fazer? Seja melhor você, né? Cuide da sua família, procure deixar os seus filhos, os seus netos com uma energia de mais consciência, de mais amor. Lembre-se que tudo faz parte de uma grande frequência e que nós estamos aqui, nesse planeta escola, que é a Terra, num grande aprendizado. Se os dirigentes de alguns países, de algumas nações não conseguem entender isso, não somos nós, né, que vamos nos meter nisso. Mas a gente pode fazer dentro da nossa casa, do nosso lar, do nosso meio, algo melhor para a nossa vida. E aí nós vamos nos imantando com coisas melhores, tá bom? Isso foi a pedidos. Como eu falo, eu não quero nada sensacionalista, eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para defender, eu não estou aqui para acusar. Eu estou para mostrar para você que os números, eles fazem parte da nossa vida, eles fazem parte da história, da humanidade, senão eles não existiriam, né? Agora, de tudo que eu falei, imagine na sua vida, na sua empresa, o que a gente consegue detectar, decifrar para ajudar você a melhorar cada vez mais a sua caminhada aqui na Terra. Então, vamos agendar uma consulta, né? Eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar, te posicionar nesse momento. Eu falei com muitos clientes esses últimos dias que me relataram que essas últimas semanas está muito parado, está muito difícil os negócios. E eu falei, calma, faz parte de um momento planetário, mas eu já direcionei muitos deles e já tiveram resultados. Então, quer agendar uma consulta? Nós vamos decifrar ponto por ponto da sua vida. Você pode ter certeza que você sairá com as ferramentas, com as armas corretas para você ser um grande vitorioso nessa linha da tua vida, tá bom? Você vai entrar em contato pelo meu WhatsApp, que é uma mensagem de voz e texto, que é o 11 9 7559 1469. 11 9 7559 1469. Eu vou repetir. 11 9 7559 1469. Eu gostaria muito de ter você no meu Instagram. Eu tenho postado coisas muito legais diariamente. O meu Instagram é o marciapugliese.oficial. Tá? Se inscreve lá, me siga, que eu vou ficar muito feliz em ter você comigo. E no meu canal do YouTube. Meu canal são mini aulas, tudo que eu faço de programas, de participações em TV, em outras rádios, lives, podcasts, está tudo ali no meu canal do YouTube. Vai lá, se inscreve, aperta o sininho, compartilha e tenho certeza que daqui a pouquinho esse programa também estará lá. O meu canal no YouTube é o Márcia Pugliese Oficial e eu vou me sentir muito honrada em ter você lá comigo também, tá bom? E voltando um pouquinho ao nosso assunto, gente, vamos vibrar coisas boas, né? Não dá para ficar fomentando. A gente sabe que as dificuldades existem, essas mazelas existem, mas quanto mais a gente ficar nessa zona do reclamor, da crítica, da tristeza, a gente vai ficar na faixa da escassez planetária. E quanto mais a gente vibrar amor, gratidão, paz, coisas boas, a gente consegue acessar a faixa da abundância, da prosperidade universal. Então, vamos lá? Cada um de nós, vamos ser um pontinho de luz nesse planeta? Eu já estou fazendo a minha parte, e você? E você se conhecendo melhor, você também, com certeza, vai vibrar de uma forma positiva e se refrequencializar nesses pontos de luz que estão aí à nossa disposição. Tá bom? Mais uma vez, o telefone do meu contato é o 11 9 7559 1469. 11 9 7559 1469. Eu quero me despedir, né? Acabou o programa, né, Pedro? Passa tão rápido, mas é isso mesmo. Dei o meu recado. Quem quiser contato comigo, me escreve. E eu vou terminando o programa, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui. Gratidão eterna aos meus pais, ao meu filho, meu tesouro mais valioso, Pedro Lopes, que me ajudou na técnica, a todos vocês amigos, ouvintes, clientes, novos, antigos, sejam todos bem-vindos.
e que vocês tenham um final de semana de luz, de bênçãos, de amor. Até quinta-feira, 8h30, conheça-te por Márcia Pugliese, numeróloga. Gratidão.